Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Word para o ambiente de trabalho no nível avançado. Então hoje vamos seguir aprendendo mais sobre os recursos do Word e vamos trabalhar então com a guia Inserir. Já abri aqui o meu Word. Vou dar um clique aqui na guia Inserir. E então aqui está uma série de recursos que a gente vai estar então trabalhando hoje, com folha de rosto, vamos estar vendo página em branco, vamos estar vendo ilustrações, tá? Caixas de texto e etc. Tem alguns recursos aqui, como por exemplo tabela, cabeçalho e rodapé, são recursos que a gente já viu em outras aulas. Então, quem quiser pode então recapitular esses assuntos então assistindo as outras videoaulas que a gente trabalhou nas semanas anteriores, ok? Então, para a gente começar a trabalhar, vamos construir então aqui um texto, tá? Vamos fazer um texto falso. Então, vou fazer aqui um texto mais ou menos uns 20 parágrafos de 10 linhas, só para a gente ter um texto aqui para trabalhar. Tá. Voltar aqui para o início. Vamos dar uma pequena formatada nesse texto aqui, só para a gente poder, então, trabalhar melhor com ele. Vamos arrumar as margens. Eu vou dar 2 cliques aqui em cima da régua. Ó, só para atalhar. Então, vou colocar a margem superior, inferior, esquerdo e direita 2. Vou selecionar todo o texto. Pelo teclado, então, Ctrl T. E vou aproveitar para arrumar o alinhamento do texto aqui. Vou justificar. E para deixar esses parágrafos mais apresentáveis, vamos colocar um recuo de 1,5 então no início de cada parágrafo. Como estão todos eles selecionados, eu vou aqui em cima na régua, triângulozinho de cima, eu faço recuo apenas na primeira linha dos parágrafos, né? Como a gente já viu. E está feito um recuo então de 1,5. Ok? Então, já organizamos o nosso texto, então vamos então começar a trabalhar. O primeiro recurso que a gente vai utilizar vai ser então aqui folha de rosto, tá? O que é uma folha de rosto? Vamos aproveitar e vamos ver essa breve descrição que o Word nos traz quando a gente para com o mouse em cima, ó. Insere uma folha de rosto completamente formatada. É uma folha então de rosto que traz alguns dados, como título, autor, datas e outras informações. A folha de rosto a gente pode comparar como fosse uma página como a capa de um projeto, a capa de um trabalho. Então, ó, o Word já traz para vocês alguns modelinhos ali que a gente pode, então, estar adotando. Ó, tem vários modelos. Eu vou colocar um aqui para a gente ver. Ó, escolhi um modelo. Então, ele já insere a folha de rosto e traz alguns campos para que a gente modifique. Por exemplo, o ano. Vou dar aqui um clique no ano. Ó, tem até uma setinha aqui para eu posso estar escolhendo o ano. Então, vou clicar em hoje, ano 2016. Título do documento. Por exemplo, vamos dar aqui curso do Word para o ambiente de trabalho. Vamos ver aqui quais outros campos aqui que ele nos pede. Ele trouxe o autor, ele pegou direto da máquina. Nome da empresa, vamos colocar então aqui Universidade Federal de Santa Catarina. E preencheu com a data. Ok? Agora, olhando melhor para essa folha de rosto, eu achei que ela não caiu bem. Quero mudar. Retorno aqui na folha de rosto e eu posso, ó, escolher outro modelo.
Ó, troquei. Não gostei, posso pegar outro. Tá? Claro, o que ele faz? Ele traz já aqueles campos que a gente já preencheu naquele outro tipo de folha de rosto, ele traz e, claro, se tiver algum campo novo nesse modelo, tipo esse aqui, ó, digite um resumo, a gente teria então que completar. Vamos escolher aqui o modelo. Ó, nível avançado. Feito. E escolhemos uma folha de rosto então para o nosso documento. Então, é um recurso bem simples. No lado da folha de rosto, tá? Vocês têm ali a opção página em branco. O que a página em branco faz? Serve para a gente inserir uma página em branco a partir do ponto daquele cursor. Então eu tô com... Vou colocar aqui o cursor, por exemplo, no final aqui do segundo parágrafo, bem ou melhor, no início do terceiro, página em branco. O que ele faz? Tudo que tiver após aquele ponto do cursor vai para uma nova página. Tá? E aí, ele inseriu uma página em branco a partir daquele ponto ali do cursor. Certo? Vou dar um desfazer, não quero essa página aqui. Eu poderia ter uma página em branco aqui, por exemplo, para fazer o sumário. Ó. Então, página em branco. Ele colocou então aqui tudo que estava após aquele cursor em outra folha e deixou uma página em branco. Perfeito? Quebras de página a gente não vai ver, a gente já abordou isso em outro vídeo. Tabelas também a gente já viu. Então agora vamos ver como inserir ilustrações. Vamos trabalhar com esse grupo então da guia Inserir, que aborda então questões de ilustração. Tá? Então, eu vou clicar aqui em imagem. Pode ver que já aparece para vocês uma caixa de diálogo, já com as imagens que estão disponíveis no computador de vocês. Tá? Então aqui no meu caso, eu vou inserir uma imagem aqui, vou pegar essa aqui dos pinguins. Ó, clico e inserir. Podem ver que a imagem que foi inserida, ela ocupa então toda a dimensão que a página permite, né? Ela foi até o limite da página ali, obedecendo, né, a margem inicial onde estava o cursor para inserir essa imagem, ok? Inserida essa imagem, eu posso modificar o tamanho dela. Para mim modificar, redimensionar essa imagem, eu vou nas laterais ó, da imagem e eu tenho esses quadradinhos aqui, ó, estão vendo? Eu posso alterar a largura, posso alterar a altura, tá? E posso alterar através das diagonais, ó, bem em cima da bolinha, ó, duas flechas, eu altero na diagonal. Dica para vocês: sempre que forem trabalhar com fotos, o recomendável é vocês fazerem o redimensionamento dessas imagens usando os quadradinhos da lateral, essas bolinhas aqui na diagonal, que aí vocês vão, de uma maneira proporcional, alterar a altura e a largura da foto, evitando possíveis distorções, aquelas assim, quando vai ficar magro demais, fica muito gordo a pessoa na foto, em função desse redimensionamento. Então, indo nas diagonais, vocês evitam de fazer um erro de alterarem o tamanho da imagem, porque vocês vão estar fazendo essa redução ou aumentando em proporções adequadas. Tá? Além desses pontos, desses quadradinhos e círculos que a gente tem aqui em volta da imagem, que serve para alterar então a largura, a altura e alterar o tamanho proporcional, vocês têm também aqui
um círculo aonde vocês podem alterar então a inclinação dessa imagem. Então, esse círculo serve para a gente poder então rodar essa figura, tá? E aí eu posso então girar ela inclinando ou colocando até de ponta cabeça. Então, posso fazer essa modificação aí rotacional na imagem. Ok? Eu não vou exagerar tanto aqui, vou voltar um pouquinho, vou deixar quanto ela inclinada. Então eu vou deixar ela normal para a gente trabalhar os próximos recursos agora. Tá bom? Ok, tem nenhuma dúvida? Então tá. Então vimos como redimensionar essa figura. Agora, quero que vocês observem, tá? Aqui em cima, na barra do Word, essa barrinha do terminal aqui está incomodando, daqui a pouco ela já some, peraí. Vou fazer assim para vocês verem melhor. Ó. Vocês estão vendo que aqui, quando a gente está com a imagem selecionada, apareceu uma guia nova, formatar, ferramentas de imagem, e apareceu esse formatar. Vou clicar fora, ela some. Clico na imagem, aparece. Então, essa guia formatar, ela só aparece quando eu estou com uma imagem selecionada e oferece então para nós uma série de recursos para a gente trabalhar com imagem. Então vamos lá, vamos começar a se aprofundar um pouco mais sobre esses recursos de formatação então de imagens, tá? Então aqui a gente tem uma opção, remover plano de fundo. Então vamos dar um clique aqui. Como o próprio nome sugere, ele serve então para remover então o fundo das imagens. Então, neste recurso, observem que tudo que está em rosa é tudo que será removido da imagem, ok? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui porque eu quero pegar os pés do pinguim aqui no caso, que vai ser o nosso exemplo aqui para remover. Ok. E aqui em cima a gente tem o recurso, marcas aéreas para manter. Então aqui eu posso indicar o que eu quero que se mantenha dentro dessa imagem. Se vocês olharem bem, não sei se vocês vão conseguir observar, tem uma parte rosa aqui no pescoço desse pinguim. Quer dizer que essa parte rosa vai ser removida. Então eu quero que apareça. Eu vou clicar aqui. Vou clicar e arrastar, tentando indicar para ele que esse ponto é para ficar. Perfeito, ele reconheceu. Tenho a impressão que aqui no pescoço também. Perfeito. E aqui embaixo eu não quero que apareça esse chão. Então aqui eu tenho outro, marcas aéreas para remover. Então aqui eu vou tentar aqui remover. Vamos ver se eu consigo. Perfeito. Vou marcar aqui. Foi demais, eu vou excluir essa marca. Excluir ela, vou tentar fazer de leve aqui. Tirei um pouquinho, tirar um pouquinho aqui.
Agora eu vou tirar um pouquinho aqui nesse outro. Acho que foi demais. Vou tirar aqui, só para mostrar para vocês. Então, só um tracinho aqui e deu. Vamos ver. Perfeito. Só para a gente ter um exemplo aqui. Com mais tempo, vocês vão então conseguindo fazer mais marcações, né? Tanto para incluir como para remover. Se vocês observarem, tem marcas com sinaizinhos de mais, que são então para incluir, e marcazinhas com sinais de menos, que vai remover. Clico nesse botãozinho aqui, ó, manter alterações, vou dar um clique. Ó, já removemos então o fundo da nossa imagem. Então, é um recurso muito útil para quem quer trabalhar com fotos, quer retirar alguma parte de alguma foto, tá? Só que, claro, é muito mais simples de trabalhar quando a gente tem fundos sólidos, né? Quando o fundo é muito colorido, se torna um pouco mais complexo. Eu agora reparei aqui que, sem querer, tirei um pedacinho do pinguim aqui. Mas só para a gente ter aqui em caráter, então, de exemplo. Removi o fundo, eu tenho aqui outros recursos aqui. Eu posso fazer correções dessa imagem, ó. Ó, ajustar a nitidez dela. Ó, aumentar o brilho, diminuir o brilho. Certo? Posso mexer nas cores. Ó, que saturação, tom, cor mesmo. Ó. Posso deixar em tons verdes, azul, bem dizer preto e branco, né? Um tom mais acinzentado. Tá? Se quiser ter mais variações de cores, tá? Eu vou deixar aqui ó, mais temperado, ok? Tem efeitos artísticos, então para quem gosta de um efeito, olha isso aqui, olha que lindo, parece que foi, né, desenhado. Tá, eu vou deixar isso aqui então. E a gente tem aqui o recurso para compactar imagem. O que é compactar imagem? Na verdade, é quando a gente quer então reduzir o tamanho dessas imagens. Quando eu vou pensar que essas imagens que eu vou... Vamos dizer que eu vou tirar uma série de imagens e para isso estou utilizando uma câmera fotográfica com uma alta qualidade de resolução. Ótimo, né? Lindo, vou ter umas imagens nítidas, perfeitas, e eu quero inserir essas imagens dentro desse documento. O que acontece quando maior a resolução dessas imagens, maior é o tamanho dessas imagens. E esses tamanhos que essas imagens têm, elas vão agregar ao tamanho do arquivo. Vai ser somado. Então eu inseri uma grande quantidade de imagens, por exemplo, de 5 megabytes, 10 megabytes. Então isso vai aumentar no tamanho do arquivo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou inserir uma imagem aqui. Eu vou pegar aqui, vou inserir outra imagem. Pegar aqui, ó, fotos do projeto da marca, são fotos. Pode ver que quando eu passar o mouse, ó, essa imagem tem 3,53 megabytes. Ó, essa aqui 3,87. Então vou inserir essa imagem. Ó, quanto mais nítido. Ah, mas eu vou redimensionar essa imagem aqui. Se eu redimensionar, eu vou estar diminuindo o tamanho, né, Patrick?
Errado, pessoal. Eu estou só mudando a forma de visualizar, tá? Porque se eu aumentar e diminuir, eu vou estar trabalhando com essa qualidade de resolução. Vou colocar aqui outra imagem. Vou colocar aqui de 3,53. Lançar uma redimensionada para ficar muita gente visualizar. Vou botar mais uma imagem aqui. Pegar essa outra aqui de 4,29. Tenho 3 imagens aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos salvar esse arquivo sem compactar e vamos ver que tamanho ele vai ter, ok? Então vamos aqui no arquivo, salvar como. Vamos salvar ele como documento 1, sem compactar. Vou minimizar aqui. Salvamos ali nos documentos. Vamos ver. Clicar com direito em cima da imagem, do documento, propriedades. Ó, ficou com 1,65 MB. Ok. Vamos agora compactar. Como que eu compacto? Eu vou clicar em compactar imagem. Ele dá então graus ali para reduzir a qualidade de resolução, os pixels dessa imagem, né? Pixels. Então, assim, ó, eu vou colocar a qualidade de meio aqui. E aqui eu tenho aplicar somente essa imagem? Não, vou aplicar para todas as imagens do documento, tá? Ele já vai fazer automaticamente para todas, tá? Não sei se aqui a gente vai conseguir ver, porque se eu aumentar já a imagem de novo, eu já vou perceber que eu tenho uma perca de qualidade. Ó, vocês já estão conseguindo ver que já houve, ó, perca de qualidade da resolução aqui na representação da água, tá? Perfeito. Então, deu certo a nossa redução da resolução. Eu vou salvar de novo esse arquivo. Agora eu vou salvar com compactação. Vamos olhar aqui o tamanho. Ó, vamos só para vocês verem ali, ó. Aqui já dá para ver, ó. O anterior, sem compactação, ficou com 1 mega e 600 e pouco. Esse aqui que foi compactado ficou com 276 KB. KB comparado a megabytes é bem menor, ok? Então a gente houve uma redução no tamanho do arquivo, tá? Então quando vocês tiverem uma série de fotos e essas fotos foram, né, com grandes resoluções, essas aqui até não tinham grandes resoluções, né, 3, 4 megapixels era o máximo que estava aqui, mas a gente pode ter fotos muito maiores. E aí isso pode ficar com um arquivo muito grande, um arquivo pesado. Se vocês forem pensar em mandar esses arquivos por e-mail, né, para as pessoas, a gente sabe que hoje os e-mails têm limitantes de tamanhos de anexos. Então, vocês vão se ver numa situação que vai ser preciso compactar as imagens, tá? Então, aqui, por exemplo, seguindo então, além da opção de compactar, a gente tem aqui a opção para alterar a imagem. Eu posso trocar a imagem se eu quiser, então, por outra. Tá. Redefinir é caso eu tenha aplicado algum efeito, vamos, por exemplo, voltar
a foto do pinguim que a gente trabalhou, ó, eu posso então clicar em redefinir imagem, ela volta como estava originalmente, tá? Mas eu gostei daquele efeito, vou dar um Ctrl Z para a imagem voltar, mas vocês podem então que formataram, escolheram cor, botaram brilho, botaram contraste, no final das contas, não ficou legal, não é isso que eu quero, pode então voltar ao original, né, redefinindo sem precisar inserir novamente a imagem, ok? Uma dúvida? Vamos adiante. Se ficarem com dúvidas, pessoal, utilizem o nosso fórum Tira Dúvidas. Vou pegar aqui uma imagem e vou aplicar um outro efeito agora. Vou usar os estilos de imagem. Então aqui vocês têm uma variedade enorme de estilos, tá? Aonde tem bordas, ó, sem bordas, arredondados, ó, olha, com sombra, arredondado com borda. Então, ó, que legal, já tem alguns estilos aí. Claro, se vocês não gostaram desses estilos que o Word traz para vocês aí pré-definidos, vocês podem criar o estilo de vocês. Vou pegar uma imagem aqui. Vamos brincar com essa imagem aqui. Ó, aqui eu posso mexer nas bordas, posso botar uma borda, escolher a cor da borda, a espessura dessa borda, o aqui, os traços, né, que tipo, ó, tracejado. Posso botar um efeito com sombra. Posso botar reflexo. Diminuir ela que fica melhor a gente ver aqui na tela. Ó. Posso botar brilho. Bordas mais suaves. Rotação 3D. Então aqui vocês podem criar o estilo de vocês. Tá? Layout da imagem, pessoal, a gente quase trabalhar com os Smart Arts nas imagens. Então eu posso ter legenda nessa imagem, posso aplicar ela a um fluxograma. Olha que legal. E aí eu posso alterar, né, o texto desse Smart Art. Então, é outro recurso que vocês podem então estar adotando. Eu vou inserir aqui mais uma imagem para a gente trabalhar. E a gente tem aqui, ó, no lado, no grupo organizar, o botão posição, que serve então para a gente posicionar esse objeto na página, né? O objeto, no caso, é a imagem. Então, ó, posso botar ele, ó, bem no cantinho da página, na parte superior esquerda, direita, cima, bem no centro da página. Olha só. Vou diminuir aqui um pouco, ó. Deixa eu ver, ó, bem ele no centro. Tá. Posso botar posição inferior da página. E vou deixar ele bem no centro. Tá. Vou inserir um outro
Outra imagem nessa página. Pequenininho. Vou dar uma ampliada nessa imagem. Vou aumentar aqui nosso zoom para não ficar ruim de a gente ver. Tá. E agora vamos ver então a questão das quebras automáticas. O que é a quebra automática? Altera então a forma como o texto vai estar se relacionando com esse objeto, com essa imagem. Então, a imagem está alinhada ao texto. Então, no ponto que eu inseri, tá? Ela está colocada ali no texto, tá? Pode ver que depois dela, então, o ponto de inserção está lá piscando antes da palavra você, o objeto foi inserido ali, alinhado ao texto. Quadrado, ó, o texto fica em volta de um quadrado, fica próximo. Superior e inferior, tá? O texto pode ficar, a imagem pode ficar atrás ou em frente do texto, tá? Vamos deixar esse aqui superior e inferior. Vou pegar uma outra imagem aqui. Vamos pegar aquela imagem que a gente deixou aqui, a tartaruga redondinha. E vamos mexer na posição, eu quero que o texto fique em volta dela, tá? Vou aqui no formatar, quebra automática, ó, quadrado, não, eu quero próximo, olha que joia. Eu vou reduzir mais a imagem para vocês verem. Então ficou próximo a ele, tá? Poderia colocar ele também, né, atrás do texto. Aí até, se eu achar que está muito forte a cor, eu posso mexer na cor da imagem, né? Tentar deixar ele um pouco mais claro. Então, posso vir aqui nas correções. Ó, deixar a figura um pouco mais clarinha. Pode ser uma estratégia. Posso vir na cor. Deixar ele mais cinza, quem sabe. Ó, quase que uma marca d'água. Tá? Tem opções. Vamos ver como fica aquelas nossos pinguins aqui. Esse a gente tirou o fundo. Se a gente colocar aqui próximo, como que vai ficar? Olha que show. A gente pode definir, a gente pode modificar esses pontos de referência aqui que o Word tem, da onde que devem ficar o texto próximo. Como assim, Patrick? Eu posso aqui, ó, editar pontos à disposição. Olha só. E aí eu posso mexer aqui, ó. Para o texto ficar, ó, mais próximo da imagem. Tá? Vamos ver um outro aqui. Vamos ver, por exemplo, eu quero que o texto venha por cima aqui, dessa parte do céu. Vamos lá em formatar. Vamos colocar próximo, para mim poder ir vendo como vai ficar, e vou editar os pontos. Tá feito.
Alterei, então, de forma que o texto fique por cima, então, da imagem, mas, por exemplo, não pegue a árvore ali. Então, vocês podem alterar, então, aonde o texto pode dispor em relação ao objeto. Ok? Então agora o avançar, que a gente tem aqui, deixa eu selecionar uma imagem, que para aparecer nossa barra tem que estar com uma imagem. O avançar e o recuar a gente vai ver com as formas aqui, como que funciona, tá? Uma coisa aqui, vamos então voltar ao inserir. E aqui a gente tem, ó, Clip Art. Vamos ver. Clip Art então é uma outra opção, eu posso estar inserindo então também, não deixa de ser tipos de figuras, ó. Botei casa, ele vai procurar então, ó, casas. São outros tipos de figuras que a gente pode então inserir no nosso texto, ok? Vou para o final do documento aqui, vamos tentar pegar mais uma página. Vamos inserir agora formas. Vamos dizer que eu quero inserir aqui, pessoal, uma carinha de rosto feliz. Ó. Peguei, clico e arrasto, eu insiro essa imagem. Tá? Posso também formatar, mudar a cor de fundo, posso mudar a cor da forma, né, do contorno da forma. Tá? Posso aplicar também efeitos também nela. Tá? Tem aqui alguns estilos que a gente pode adotar se a gente quiser. Tá? Então, posso mudar a posição, quebra automática, como a gente já viu ali. Vamos aqui no inserir, eu vou inserir outra forma. Vou inserir um coração agora aqui. Vou fazer um coraçãozinho e arrasto. Tá, vou formatar meu coração, como todo coração tem que ser vermelho. Vamos ver quais são os efeitos aqui, ó. Que legal. Tá? E aqui a gente tem o avançar e o recuar. Deixa eu clicar em recuar. Ó, o que aconteceu? Serve para mim colocar um objeto atrás de outro objeto. Estão vendo que não foi para trás do texto, e sim atrás do outro objeto. Então ele faz isso, ó, avança ou recua em relação a outro objeto. Tá bom? A gente pode alinhar um em relação ao outro. Ó. Aqui a gente tem alinhar. Ó, na parte superior, no caso a parte superior aqui foi da página. Tá? Vou alinhar esse também aqui na parte superior. Tá? Vou selecionar os dois. Posso selecionar os dois e posso também alinhar os dois à esquerda. Não tem muito sentido aqui, né? Mas só para vocês verem ali. Posso alinhar à direita. Deixa eu botar aqui. Aí. Distribuir na horizontal. Distribuir na vertical, um em relação ao outro. Tá? Posso alinhar, então, me guiando pela margem. Posso me guiar pela página. Posso exibir linhas de grade para facilitar esse alinhamento das formas ou das fotos. Tá? Estou usando aqui nas formas, mas poderia estar trabalhando também, né, com as imagens. Tá? Vou tirar essas linhas. Ok.
Tem algumas imagens, eu inseri um clip art agora aqui, aproveitei aqui, tá? Alguns clip arts, principalmente eles nos permitem, se a gente quiser, ó, desagrupar. Estão vendo aqui, ó, desagrupar. Vou dizer que sim. Ó, e o que acontece? Ele desmonta a imagem, porque é uma série de recursos que foram agrupados para poder montar. Ó. Estão vendo? A casa de fundo é uma forma, a árvore aqui ó, é outra forma. Tudo isso foi agrupado. Então eu desagrupei, eu posso modificar, se eu quiser, essas formas aqui. Tá? Posso personalizar, alterar a cor da forma. Tá? Assim como eu desagrupei essa aqui que eu peguei do Clip Arts, eu poderia agrupar, juntar essas duas aqui, para toda vez que eu quero mover as duas juntas. Eu seleciono com Shift pressionado no teclado, seleciono as duas e clico em agrupar. Ó, eu consigo então movimentar as duas imagens juntas. Então alinhei, deixei da forma que eu quero, eu posso estar movendo dentro do documento para onde eu quiser. Tá? Não quero mais, eu posso então desagrupar. Ok? Vamos aqui no inserir e vamos ver agora aqui o Smart Art. O Smart Art, então, ele vai inserir um diagrama, um elemento gráfico que pode ser uma lista, um processo, um ciclo, pode mostrar uma hierarquia, tá? Então, ó, matriz, pirâmide e tem também para a gente trabalhar com imagens. Então eu posso montar, por exemplo, aqui uma imagem espiral, compor tipo que um mosaico aí com imagens, tá? Então peguei aqui, vou tirar aqui essas formas, vou ocupar elas, vou deletar, tá? E aqui eu posso só substituir por imagens, tá? Por exemplo, estou inserindo aqui algumas imagens, só dei 2 cliques e estou substituindo. Olha só, que legal, aqui o meu mosaico de imagens. Instantinho, o computador está ficando um pouquinho lento. Vou trocar aqui a outra. Feito, fiz o meu mosaico, clico fora. Então o Smart Art permite vocês criarem desde gráficos muito mais... não sei se é gráficos com muito mais um estilo para processos, para projetos, onde vocês tenham que, de alguma forma, mostrar uma série de informações, sejam elas sequenciais ou agrupar essas informações. Muitas vezes é por uma forma de uma imagem, a gente consegue trazer uma informação de uma forma muito mais clara. Então a gente consegue resumir através de um esquema e que a gente pode então facilitar essa criação desses esquemas através desses smart arts que podem representar fluxo, né? Olha só, pode representar aqui um processo contínuo. Então, é bem simples de trabalhar, a gente só escolhe e modifica, né, o texto e formata igual uma imagem. Então eu posso alterar as cores, as bordas, tá? Usando, né, os recursos de formatação conforme a gente está vendo aqui da imagem. Ok? Vimos então os Smart Art,
tá? Ó, olha aqui, montar uma hierarquia. Ok? Eu posso, então, fazer gráficos. Ok? Então, gráficos não são só no Excel. Claro que o Excel oferece para nós uma série de recursos que agregam ao gráfico. Aqui a gente tem vamos dizer assim, gráficos de uma forma um pouco mais limitada, mas que a gente consegue fazer aí gráficos com grandes resultados, tá? Resultados de impacto. Então, para inserir gráfico, a gente clica aqui em gráficos. Primeira coisa, eu vou escolher qual o modelo de gráfico que eu quero trabalhar. Tá? Então, colunas, linha, em pizza. Vai depender do tipo, né, de conteúdo que tu quer demonstrar. Pois muitas vezes, se é algo em porcentagem, pizza é mais adequado. Quando eu trabalho com quantidade, comparar valores, trabalhar colunas é o mais adequado. Então, eu vou fazer aqui no meu caso, vai ser colunas. E eu vou comparar. Eu vou usar esse primeiro aqui mesmo, ó. Podia ser quadrado, podiam ser colunas redondas ou pirâmides. Eu vou pegar o mais tradicional. Vou dar um OK. Depois que eu escolhi o modelo, eu tenho que passar as informações. Tá? Então vai aparecer para vocês aí o Excel. Tá? Nesse Excel ele tem uma mini tabela aqui. Ó. Eu vou então já modificar. Onde tem série 1 eu vou colocar concluintes. Na outra célula eu vou colocar não concluintes. Na linha 1 eu vou colocar o Word básico. Vou comparar os dos alunos do Word básico com o Word avançado. Ó, a gente teve, por exemplo, 22 concluintes no Word básico, 5 não concluintes. Aqui tivemos 52, tá? E aqui tivemos 8, por exemplo. Não vou usar essa última coluna, eu vou excluir, botão direito excluir. Não vou utilizar essas duas últimas linhas, também vou excluir. Então, só coloco os dados que eu preciso. Feito isso, tá? Clico fora. Ou, melhor, fecha o Excel aqui, certo? Fechou o Excel, o gráfico fica quase que uma figura, tá? Só que eu tenho alguns recursos, então, de formatação aqui específica para esse gráfico, né? Como? Eu posso, então, mudar aqui as cores, ó, das colunas, tá? Por exemplo, vou mudar aqui. O vermelho aqui eu vou trocar para verde. Então eu posso personalizar a cor de contorno, tem alguns estilos, tá? A posição desse gráfico em relação ao texto, quebra de texto automático, tá? E também eu tenho aqui, como está atrapalhando, vou dar um aqui, ó, só para mostrar para vocês. Ó, eu tenho também a aba Design e a aba Layout nesse conjunto de recursos específicos para o gráfico, né, que são as ferramentas de gráfico. Então aqui, ó, no Design, eu posso alterar o tipo de gráfico se eu não gostei, posso mudar. Tá? Posso mudar os dados, né, selecionar a forma que eu selecionei esses dados, pegar outros dados que eu posso ter esquecido. Tá? Posso editar esses dados. Tá? Aqui já tem alguns layouts prontos para o gráfico, tá? Ó, com título em cima, com legenda embaixo. Ó. Então tem alguns layouts. Aqui eu tenho outros estilos para esse gráfico, outras sugestões.
Tá? Tenho aqui a guia Layout. Na guia Layout, eu posso então ir personalizando mais esses estilos. Por exemplo, o título do gráfico. Não quero? Não quero. Posso retirar. Quero um título acima do gráfico ou sobreposto. E aí eu posso vir aqui e alterar. Vou deixar só gráfico. Ó. Só que eu não quero sobreposto, não gostei. Então quero acima. Quero que tenha títulos nos eixos. Tá? Não é o caso, aqui não precisa, mas se fosse o caso a gente poderia ter. Tá? Então vou ter um título no eixo horizontal, vou tirar aqui. A legenda, posso mudar a posição da legenda. Vamos botar à esquerda. Ó, ficou legal. Tá? Quero que mostre a tabela. Então, é simples de trabalhar, bem dizer, com gráfico. A questão maior é realmente lançar os dados daquela tabela quando aparece, é saber colocar os dados. Então, vimos então os recursos aí que a gente tem para trabalhar com gráfico. O gráfico fica igual a uma imagem, eu posso redimensionar ele, ó, então posso alterar o tamanho dele, se eu quiser. Ó, bem no cantinho. Como eu diminuir, ele deve ter subido. Isso. Tá? Só que, claro, o gráfico também reduz em tamanho proporcional ali. Posso também vir aqui. Posso mexer no alinhamento. Posso colocar o texto próximo ao gráfico. Sempre quando a gente mexe com a questão de quebras, não se assustem que pode movimentar a imagem de vocês, porque todo o texto que está em volta dela também se modifica. Tá? Isso aí. Vou para outra página aqui. Vimos gráficos, vamos aqui no inserir. E temos aqui o recurso instantâneo. Tá? O instantâneo é então quando a gente quer inserir alguma imagem mesmo da tela do que vocês estão visualizando no documento. Por exemplo, vamos aqui pegar aqui o documento, vou minimizar. E vou abrir aqui, a gente salvou 2 documentos e vou abrir a propriedade de um documento aqui. Tá? Deixar aberto. Tá? Essa é a propriedade do documento com compactação. Vou voltar para o meu texto. E vamos dizer que eu estou falando sobre o conteúdo nesse texto, sobre compactação, né? Salvar imagens compactadas, fazer um documento com imagens compactadas, outros sem imagens compactadas. E eu quero botar então uma imagem dessas propriedades aí para ilustrar. Eu venho aqui no instantâneo e ele já me mostra quais são as janelas que estão abertas, então, e que eu posso então já inserir essa janela, ó, no documento. E aí, como toda imagem, eu posso então redimensionar. Tá? É uma forma bem simples. Vou minimizar aqui novamente. Vou fechar aquela janela que eu estava. Essa aqui é a janela com compactação. Vou abrir as propriedades daquele documento sem a compactação. Tá? Vou lá no inserir novamente.
E está aqui disponível já a janela, ó, do sem compactação. Tá? Vou mudar aqui, vou colocar ele em frente ao texto. Vamos ver onde que ele foi. Aqui. Ó, eu posso deixar um próximo do outro se eu quisesse mostrar, né? Fazer um comparativo. Tá? Outra forma que eu posso fazer para inserir, então, imagens instantâneas é, ó, recorte de tela. E aí eu poderia, ó, clicar e arrastar onde eu quero. Por exemplo, eu queria colocar o ícone do Word aqui, ó. Eu arrasto. E ele vai inserir esse ícone ali. Perfeito? Inseriu esse ícone, já vou aproveitar aqui e já vamos ver um detalhezinho. Eu quero recortar, eu quero só o ícone, não quero aquele escrito até mesmo que ficou muito clarinho. Eu tenho o botão cortar aqui, ó, tá vendo? Cliquei no cortar, eu movimento essas marcações aqui, ó, indicando aonde é para cortar. Ó, vou tirar esses excessos. Para ficar proporcional, vou ter que tirar um pouquinho a coisa aqui do lado. Feito isso, clico em cortar novamente. Tá recortado o ícone. Ok? Aproveitamos e já vimos mais um recurso aqui do nosso formatar imagem. Tá? Eu poderia girar, ó, 90 graus, inverter na horizontal, né? Por exemplo. Vamos deixar aqui, esse aqui eu vou girar 90 graus. Agora vou pegar aqui uma outra imagem, vou subir. Ó, eu vou... O gráfico ele não aceita. Então vou ter que pegar aqui uma... Pegar essa imagem e vou girar. Olha só. Na horizontal, alterei a posição da árvore. Perfeito? Vou de novo lá para o final do meu documento. Então, pessoal, a gente trabalhou então com ilustrações, tá? Vimos imagem, clip art, formas, smart art, gráficos e também com instantâneo, ok? Então, dando continuidade, agora a gente vai trabalhar então com links, ok? O que é links? Links eu posso então, na verdade, fazer uma ligação entre um ponto do meu documento a uma página na web, por exemplo, ou a qualquer outro ponto no próprio documento, né? Então, posso fazer links externos ao documento ou internos dentro do próprio documento, tá? Por exemplo, vou pegar aqui a palavra galerias, vou selecionar. E vamos inserir, por exemplo, um link para levar, tá, para uma página da web. Toda vez, sei lá, que eu clicar em galerias, quero levar para a página da UFSC.
página da universidade, podia ser www.ufsc.br. Ok. Pode ver então que já fica azulzinho ali, tá? E sublinhado. Se eu passar o mouse em cima, ó, ele já me mostra aqui o link. Se eu clicar pressionando a tecla Ctrl, ele já vai abrir a página então da UFSC. Ok? Vamos agora colocar nesse documento alguns títulos, tá? Vou deletar aqui só para ficar mais leve o texto. Vamos colocar um título aqui. Galerias. Galerias. Digitei. Vou selecionar. Vou colocar um estilo de título. Vou botar mais um título. Como aqui tem gráfico nessa página, eu vou colocar um título aqui. Gráfico. Tá. Subimos um pouquinho aqui no documento. Bem, aqui cheguei numa imagem aqui das máscaras, tá? Eu vou inserir nessa máscara um indicador. Vou clicar em cima dela e vou colocar um indicador. Ó, indicador. E vou dar então um nome para localizar ela. Máscaras. E vou adicionar. Tá? Será que adicionei? Vou clicar aqui em indicador. Tá ali, ó. Já aparece a máscara. Vamos botar mais um indicador aqui. Vou clicar aqui. E vou colocar nessa casa também mais um indicador. Selecionei ela, né? Dei um clique em cima dela. Vou de novo em indicador. Agora eu vou colocar casa e vou adicionar. Coloquei dois indicadores, tá? Para que isso? Vou lá de novo para o final do meu documento, tá? Lá onde que a gente estava trabalhando na última página. Lá a gente tinha feito um link, galerias que estava levando para a página da UFSC, né? Agora eu vou pegar aqui onde que diz imagem, vou selecionar a palavra imagem e vou colocar um link, só que esse link eu quero que leve para um daqueles indicadores. Então o indicador vai dar referências para onde que eu quero que eu leve. E olha só, ele também coloca para os títulos, então eu posso levar para o início de um texto, no caso do texto que a gente colocou como gráfico ou galeria, ou no caso para uma das imagens que a gente colocou como indicador. Tá? Vou colocar aqui para casa, ó. Vou dar um OK, com o Ctrl pressionado vou clicar em imagem. Ele saltou e levou nós direto para a imagem da casa. Então, indicadores são pontos de referência aonde eu posso então estar através do hiperlink fazendo esse link, linkando com esses indicadores. Tá? Vou de novo ao final do documento e vamos ver que a gente tem ali também o recurso de referência cruzada. Tá?
clico em referência cruzada, eu posso inserir, é quase que uma forma de inserir um link também, eu posso inserir, tá? Para linkar a um item numerado, posso linkar para através do indicador, para aparecer o texto do indicador, tá? Para um rodapé, para uma equação, para uma figura, tá? Então eu posso indicar que tipo de referência e que referência se quer para inserir, se é o título, se é o nome, tá? Então é outra forma, ó. Quero um indicador. O que eu quero do indicador? Eu quero inserir o texto, né? Então é uma outra possibilidade. Então é outra forma de hiperlink que a gente pode estar trabalhando no documento, ok? Vou fechar aqui. Eu vou fechar esse documento e vou abrir um documento em branco aqui. Tá? Vou fechar esse, não vou salvar. Vou abrir um outro documento e vamos continuar vendo a nossa guia inserir aqui. Tá? Então agora a gente pode ver aqui no inserir, além do hiperlink, indicador, referências cruzadas, a gente pode inserir então número de página, tá? Então cabeçalho e rodapé a gente já viu. Então número de página. Então no início, ó, tem alguns modelos aqui. Tá? Alguns modelos mais sutis, outros modelos, ó, com recursos um pouco mais especiais, né? Com uma formatação mais interessante. Então, cada um tem que analisar a situação, seu tipo de documento, qual que é o formato, né? Que fica mais adequado aí. Então, essa é outra forma para vocês verem de inserir então o número de página. Tem caixas de texto. Posso inserir uma caixa de texto simples. Tem outros estilos mais modernos aqui. A caixa de texto, o importante é que inserir ela, posso alterar o texto e posso formatar. É uma forma, como qualquer outra, onde eu posso mudar a cor de preenchimento, cor de contorno, tá? Então, todos os recursos que a gente viu antes a gente pode estar utilizando, né? Inclusive alterar aqui a direção então, ó, do texto dentro da caixa de texto. Ok? Word Art, então onde eu posso inserir também alguns textos com os efeitos maiores, posso usar mais para títulos de documento, ó. Então, é um texto com um efeito um pouco mais requintado, mas também eu tenho aqui os mesmos recursos, ó. Cor da letra, né? O cor do contorno, cor de preenchimento, com sombra, efeito degradê. Então tem uma série de efeitos que a gente pode aplicar ao Word Art, tá? Ó, vou dar um clique aqui, ó. Tem vários estilos que podem ser adotados.
Vou aqui no inserir novamente. Tá? A gente tem também aqui a opção de inserir símbolos. São aqueles recursos que a gente não encontra no teclado. Tá? Então aqui, ó, eu tenho mais símbolos. Vai abrir uma caixa, então, de diálogo para a gente poder, então, visualizar melhor esses símbolos e poder, então, escolher. Escolher o símbolo, basta clicar em cima do símbolo, tá? E clicar em cima da opção inserir, né? É bem simples para a gente poder inserir esses símbolos aí dentro do documento. Ó, então aqui, vou escolher, por exemplo, aqui a setinha não tenho no teclado, né? Ó, então, escolhi a seta, ficou selecionada, clico no inserir e fechar. Posso mudar de fonte aqui, ó, dependendo do tipo de fonte, eu tenho outros símbolos. Tá? Então, tem até fonte, ó, symbol, traz outros símbolos. Tá? E aí fica quase como um texto. Tá? Eu vou tirar aqui esse de arte aqui, tá atrapalhando, só para mostrar. Eu seleciono e posso aumentar o tamanho da letra. Tá? Mudar a cor da fonte. Ok? Vou tirar também esse caixa de texto aqui. Vou selecionar. Delete. E posso inserir também. Agora, quem trabalha com a parte da matemática, que precisa montar equações, fazer prova, algo desse tipo, vai adorar esse recurso aqui das equações. Tá? Clicando na setinha, vocês já vão ver aqui algumas fórmulas matemáticas que são prontas. É só a gente alterar. Tá? Por exemplo, cliquei aqui, ó, se precisar, é só fazer alguma alteração, se fosse o caso. Tá? Ou a gente pode, então, inserir a nossa própria fórmula, né? Então, vou no inserir aqui e vou montar a nossa equação. Ó, vou inserir uma nova equação. Por exemplo, vou colocar ali 1/2 mais 2/4. 1/2. Ó, assim que a gente digitaria, né? Ó, se eu der um espaço, ele automaticamente reconhece e já coloca na forma de fração. Tá? Mas se eu não souber esses recursos, esses ataques, tá? Por exemplo, mais agora 2/4. 2/4 é uma fração. Olha aqui, a gente tem aqui já o recurso fração. A gente clica, diz de que forma a gente quer colocar essa fração, ó, e aí a gente só substitui dentro dos quadrinhos, então, pelos números. No caso, então, o 2 e o 4. Tá? Coloco aqui um igual, por exemplo, e vamos dizer que eu quero inserir uma... Deixa eu voltar aqui, sem querer eu cliquei fora. Igual. E... volto aqui no inserir. Não. Só cliquei de novo e ele voltou. É que está um pouquinho lento o Word. É só clicar de novo da equação que deve retornar a barra ferramentas de equação. Ó, eu posso inserir também um radical, uma função, ó, tem matriz, tem algo, logaritmo, tá? Poderia botar aqui uma raiz.
certo? É bem simples, então, da gente inserir uma equação, tá? É lá pelo recurso inserir e equação, ok? Letra capitular a gente já viu, tá? Inserir, no caso, data e hora, é só clicar aqui e escolher o formato, não tem mistério, e dar um ok. Inserir objeto, a gente não vai trabalhar agora, tá? Mas é inserir outros recursos que não necessariamente sejam do próprio Word. Posso inserir uma outra imagem em um outro formato diferente ao próprio aceitável pelo Word, tá? E a gente também tem linhas de assinatura do Word que a gente então não vai estar trabalhando também nesse momento com vocês, tá? Então a gente viu os principais recursos aí da guia Inserir, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem no nosso fórum Tira Dúvida. E agora é a hora de vocês então praticarem. Não tem outra maneira, pessoal, de vocês aprenderem é não sendo curiosos, tá? Mexam no Word, olhem todos os recursos que as barras de ferramentas oferecem para vocês ali. A cada tipo de recurso inserido, imagem, gráfico, né, que vocês viram, Smart Art, formas, você inseriu, a barra se modifica, as ferramentas, os recursos disponíveis para aquele elemento inserido vai se modificar. E ali vocês então podem usar a criatividade de vocês e, claro, a curiosidade para ir mexendo naqueles recursos que se apresentam, tá? Então, agradeço a presença de vocês nessa videoaula, tá? E até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau.